Algumas pessoas acreditam que estão acima de tudo, que podem agir como quiserem, sem nunca enfrentar as consequências. O poder sobe à cabeça, o orgulho se transforma em arrogância, até que um dia a vida dá um jeito de colocar tudo no lugar. E foi exatamente isso que aconteceu com Carlos, um policial veterano de São Paulo. Ele sempre se achou intocável, um homem acima da lei, acostumado a humilhar aqueles que, na sua visão, não mereciam respeito. Para ele, quem veio da periferia deveria se manter no seu lugar. Mas Carlos não contava que um dia cruzaria o caminho de Camila, uma mulher que não só sobreviveu ao preconceito, como o destruiu para chegar ao topo. Uma advogada brilhante, temida nos tribunais, e que nunca fugiu de uma batalha. Ele acreditava que podia tratá-la como qualquer outra pessoa que ele desprezava. Mas ao levá-la para o tribunal, achando que iria humilhá-la, descobriu da pior forma que mexeu com a mulher errada. E agora ele enfrentaria algo que nunca imaginou, a justiça sendo feita contra ele. De que cidade você nos assiste? Comenta aqui embaixo e vem comigo nessa história que vai te deixar de boca aberta. Carlos era um policial veterano, com mais de 20 anos de serviço na Polícia Militar de São Paulo. Ele não era apenas um policial, ele se achava a própria lei. Alto, corpulento e com um olhar sempre carregado de superioridade, Carlos acreditava que podia agir como quisesse. Para ele, não importava se um suspeito era inocente ou culpado. Se era da periferia, então automaticamente era um problema. Já sei o tipo, ele sempre dizia com um sorriso de deboche no rosto. Seu histórico era repleto de abusos de autoridade, mas ele sempre escapava. Quando um colega tentava questionar seus métodos, ele apenas ria. Você acha mesmo que alguém vai me derrubar? Eu sou intocável. Seus superiores fechavam os olhos para suas atitudes. Muitos concordavam com sua visão. Outros simplesmente temiam se opor a ele. Afinal, Carlos sabia onde estavam todos os podres da delegacia. Certa noite, durante uma patrulha em um bairro nobre de São Paulo, Carlos e seu parceiro abordaram um carro de luxo. O veículo era um Mercedes-Benz preto, impecável, que chamava a atenção na rua. Carlos olhou para dentro do carro e viu Camila, uma mulher negra, elegante, vestindo um blazer de grife e falando ao telefone. Ele franziu a testa. Uma mulher negra dirigindo um carro daquele valor? Algo ali parecia errado para ele. Sem hesitar, bateu com força no vidro do carro. Camila, surpresa, abaixou o vidro e perguntou com calma. Boa noite. Houve algum problema? Carlos cruzou os braços, olhando-a com desprezo. Documentos e habilitação. E desça do carro. Ela franziu a testa, mas manteve a compostura. Posso saber o motivo da abordagem, senhor? Carlos riu, debochado. Ah, agora tem que ter motivo para abordagem. Quer ensinar o policial a trabalhar? Camila suspirou fundo, pegando a documentação sem discutir. Ela já sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Não era sobre fiscalização, era sobre preconceito. Mesmo com os documentos corretos, Carlos não parava de fazer perguntas agressivas. Esse carro é seu mesmo? Tem certeza que não é do seu patrão? Onde você arranjou dinheiro para comprar uma máquina dessa? Camila, experiente, não se abalou. Se o senhor quiser, posso lhe mostrar a nota fiscal de compra. Mas Carlos não queria provas. Ele queria mostrar poder. Ele pediu que revistassem o carro, humilhou Camila em público e, ao encontrar um malote de documentos no banco traseiro, decidiu levá-la detida, sob a alegação de desacato à autoridade. Camila foi algemada e levada para a delegacia, enquanto Carlos sorria, satisfeito. Para ele, aquela mulher deveria saber seu lugar. O que ele não sabia era que, ao prendê-la, ele estava cometendo o maior erro de sua vida. Camila nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, em um bairro onde as oportunidades eram escassas e o preconceito constante. Desde criança, aprendeu que precisaria lutar 10 vezes mais para ser reconhecida. Sua mãe
Dona Cleide era empregada doméstica e sempre repetia a mesma frase: nunca deixe ninguém te dizer onde é o seu lugar. Aos 10 anos, Camila já entendia como o mundo funcionava. Via sua mãe sair de casa de madrugada e voltar exausta, muitas vezes sendo tratada com indiferença pelos patrões. Via também os olhares tortos quando ela e seus amigos brincavam na rua. E entendeu, cedo demais, que as pessoas da sua comunidade raramente tinham voz. Mas ela decidiu que seria diferente. Na escola, sempre foi uma das melhores alunas. Enquanto muitos amigos abandonavam os estudos por falta de perspectiva, Camila se agarrava a cada livro como se fosse um passaporte para um futuro melhor. Passava horas na biblioteca pública, mergulhando nos códigos de leis, fascinada por histórias de justiça. Sonhava em um dia usar o próprio conhecimento para defender aqueles que, como sua mãe, eram constantemente desrespeitados. Mesmo com boas notas, entrar na faculdade foi um desafio. Sem dinheiro, para cursinhos caros, estudou sozinha e conseguiu uma bolsa em uma das melhores universidades de direito do país. Durante os anos de faculdade, enfrentou olhares de desconfiança e comentários disfarçados de elogios. Você fala tão bem, nem parece que veio... De onde veio? Sua história é inspiradora. Mas me conta como conseguiu pagar a faculdade. Nada disso a desestabilizava. Camila sabia exatamente o que estava fazendo ali. Se formou com honras, começou a advogar e, pouco a pouco, construiu uma reputação impecável. Com inteligência, estratégia e uma presença marcante no tribunal, se tornou uma das advogadas mais respeitadas do Estado. Sua carreira deslanchou e hoje, além de dona de um dos escritórios mais prestigiados de São Paulo, também dava palestras sobre racismo estrutural e igualdade no sistema judiciário. Ela sabia que o preconceito ainda existia e que, independentemente de quantos diplomas ou conquistas tivesse, sempre haveria quem duvidasse de sua capacidade apenas por sua cor e origem. Mas isso nunca a impediu. E foi por isso que, quando Carlos a algemou naquela noite, ela não se desesperou. Já tinha passado por situações assim antes. A diferença é que agora ela sabia exatamente como agir. Enquanto estava sentada na delegacia, mantendo a calma, observou Carlos de longe, rindo com outros policiais. Ele se sentia vitorioso. Mais um dia normal para ele. Mais uma pessoa humilhada por seu poder. Mas o que Carlos não sabia era que dessa vez ele não tinha humilhado qualquer pessoa. Ele tinha cruzado o caminho de alguém que sabia lutar, e essa luta estava apenas começando. Naquela delegacia, Carlos ainda se sentia no controle da situação. Ele estava acostumado com aquele tipo de cena. Alguém revoltado, questionando sua autoridade, mas sem ter como reagir. Só que dessa vez, algo estava diferente. Camila não parecia nervosa, não gritava, não discutia, não implorava. Ela apenas esperava. O delegado de plantão, um homem de cabelos grisalhos que conhecia Carlos há anos, olhou para os documentos da suposta detida e franziu a testa. Carlos, você tem certeza disso aqui? O policial cruzou os braços, cheio de si. Certeza absoluta, doutor. Abordei essa mulher em um carro de luxo. Desrespeitou. A ordem policial fez pouco caso. Ela desacatou. Camila, sentada à frente da mesa do delegado, finalmente abriu a boca. Delegado, eu quero que isso seja documentado. Quero que tudo o que foi feito aqui hoje seja registrado formalmente. O senhor pode me garantir isso? O delegado desviou o olhar. Algo na postura dela o fez hesitar. Olha, doutora... Ele interrompeu a própria fala, como se só naquele momento tivesse se dado conta de quem estava diante dele. Camila sorriu, mas não era um sorriso de cordialidade. Sim, doutor. Doutora Camila Almeida, inscrita na OAB, advogada criminalista. Eu gostaria de lembrar que sou uma mulher negra, sendo mantida sob custódia sem nenhum motivo legítimo. E exijo
Que tudo o que aconteceu aqui esteja nos registros da delegacia. Carlos riu, debochado. Ah, então agora virou vítima? Isso aqui não é um dos seus tribunais, senhora doutora. Aqui quem manda sou eu. Camila o encarou. Você? Acha que manda, Carlos? Mas quem realmente manda são as leis deste país. E você as desrespeitou da pior forma possível. O tom de voz dela era firme, controlado. Não havia raiva, não havia medo, apenas certeza. O delegado, agora, visivelmente desconfortável, pigarreou. Carlos, por que exatamente essa mulher está aqui? O policial bufou, impaciente. Eu já disse, eu fiz o que sempre faço. Foi nesse momento que o delegado arregalou os olhos e percebeu o peso daquelas palavras. Carlos sentiu que algo estava errado quando viu os outros policiais na sala se entreolhando. Camila se levantou, ajeitou o blazer e olhou diretamente para Carlos. Você fez o que sempre faz? Ótimo, porque agora eu também vou fazer o que sempre faço. Ela puxou o celular do bolso e mostrou a tela. Estava gravando desde o momento em que entrou na delegacia. Carlos sentiu um calafrio subir pela espinha. O que você pensa que está fazendo? Camila segurou a bolsa com tranquilidade, como se tivesse todo o tempo do mundo, garantindo que você finalmente enfrente as consequências dos seus atos. E pela primeira vez na vida, Carlos sentiu que tinha perdido. Carlos saiu da sala, do delegado com passos firmes, mas por dentro sentiu um peso que não conseguia ignorar. Ele já enfrentou inúmeras situações de tensão ao longo da carreira, mas essa era diferente. Camila não era como os outros que ele humilhava. Ela não tinha medo, e isso o incomodava profundamente. Ele tentou ignorar o incômodo e seguiu sua noite como se nada tivesse acontecido. Mas, na manhã seguinte, tudo começou a desmoronar. O vídeo da gravação que Camila fez na delegacia viralizou rapidamente. Nos primeiros minutos, era apenas um grupo de advogados compartilhando entre si. Em poucas horas, a imprensa já estava noticiando o caso, e até os superiores de Carlos começaram a sentir a pressão. Os comentários explodiram nas redes sociais. Mais um policial abusando do poder. Quantas vezes isso já aconteceu e ninguém soube? Essa mulher é incrível, olha a coragem dela. Quando Carlos chegou ao batalhão pela manhã, percebeu que os olhares eram diferentes. Havia algo no ar, murmúrios. Pelos corredores, olhares de canto, conversas interrompidas quando ele passava. Ele entrou na sala do comandante sem sequer bater na porta. Que palhaçada é essa? O comandante, um homem que sempre o protegeu, agora parecia menos receptivo. Carlos, senta. A situação está feia. Situação? Que situação? A gente sempre fez isso. Nunca deu problema antes. O comandante suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Exatamente. Só que agora você mexeu com a mulher errada. Carlos jogou o corpo para trás na cadeira, irritado. Você vai me dizer que vão ficar do lado dessa mulher só porque ela tem dinheiro? O comandante encarou Carlos com um olhar duro. Não é só porque ela tem dinheiro. É porque ela tem poder. Advogados do país inteiro estão se mobilizando. O Ministério Público quer abrir uma investigação. E se você quer saber a verdade, ninguém quer se queimar por sua causa. Pela primeira vez, Carlos sentiu que não estava mais protegido. Ele saiu do batalhão sem dizer uma palavra. A cidade parecia diferente. O trânsito, o barulho, as ruas, tudo parecia contra ele. Como se o mundo de repente tivesse decidido que ele não era mais intocável. Novi, carro, ligou o rádio. A voz da repórter era clara e fria. O caso da advogada Camila Almeida expôs mais uma vez o abuso de autoridade cometido por agentes da lei. O policial Carlos Andrade, conhecido por seu histórico de abordagens violentas, agora enfrenta uma possível suspensão e investigação interna. Carlos socou o volante. Ele ainda não acreditava que aquilo estava acontecendo, mas a queda estava só começando. Naquela manhã, enquanto Carlos tentava entender como tudo tinha fugido do seu controle,
Camila já estava 2 passos à frente. Ela conhecia o sistema, sabia que muitas denúncias como a dela eram arquivadas, ignoradas ou pior, viravam contra a própria vítima. Mas dessa vez seria diferente. Ainda cedo, reuniu seu time de advogados no escritório. O ambiente estava carregado de expectativa. Todos sabiam que aquilo não era apenas uma batalha pessoal de Camila, era um símbolo, uma chance de expor um problema muito maior. Nós temos o vídeo, temos testemunhas e temos um histórico de denúncias contra esse policial, disse Camila, olhando para a equipe. Isso não vai ser mais um caso engavetado. Quero que entrem com uma representação formal contra ele e que acionem a imprensa. O plano era claro, não permitir que o caso morresse no esquecimento. Enquanto isso, Carlos começava a sentir o peso da exposição. O batalhão o afastou temporariamente, mas ele se recusava a acreditar que seria punido de verdade. Ainda confiava que o sistema o protegeria, mas a situação só piorou. A denúncia feita por Camila ganhou força nacional. Cada dia surgiam mais provas contra ele. Outros cidadãos que haviam sido humilhados por Carlos começaram a aparecer, contando histórias parecidas. Pessoas que nunca tiveram voz antes, agora tinham, e ele era o alvo. Os jornais falavam sobre o caso diariamente. Movimentos de direitos civis organizaram protestos. Políticos começaram a se pronunciar e até figuras importantes do judiciário passaram a pressionar por uma resposta rápida. Carlos tentava agir com arrogância, mas estava cada vez mais acuado. Ele viu seus colegas de farda se afastando. Amigos que antes o defendiam, agora fingiam que não o conheciam. Até que, uma semana depois da denúncia, veio o golpe final. O Ministério Público aceitou a denúncia formal e abriu um processo criminal contra ele. Ele seria julgado por abuso de autoridade, racismo e falsificação de prova. Foi só nesse momento que Carlos sentiu o desespero real. Pela primeira vez, ele viu seu próprio nome em uma manchete negativa. Pela primeira vez, percebeu que não era intocável. Enquanto isso, Camila continuava firme. Ela não queria vingança, queria justiça. E dessa vez, justiça seria feita. O dia do julgamento chegou. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, advogados, ativistas e cidadãos comuns que acompanharam o caso faziam questão de estar presentes. Ninguém queria perder o momento em que um policial acostumado a abusar de seu poder finalmente enfrentaria a justiça. Carlos entrou no tribunal de cabeça erguida, mas por dentro sentia o estômago revirando. Durante anos, ele esteve do outro lado. Ele era quem prendia, quem acusava, quem definia o destino dos outros. Mas agora, ele era o réu. Camila já estava sentada à frente, ao lado da equipe de advogados que representava a acusação. Sua postura era impecável, sua expressão inabalável. Ela não precisava dizer nada. O simples fato de estar ali, de ter resistido e exposto a verdade, já dizia tudo. O juiz entrou e pediu silêncio. O julgamento começou. A promotoria apresentou as provas com precisão cirúrgica. O vídeo gravado por Camila, os depoimentos de testemunhas, os relatos de outras vítimas que sofreram abusos semelhantes. Tudo estava ali. Carlos tentou argumentar, disse que estava apenas cumprindo seu trabalho, que a abordagem foi procedimento padrão. Tentou convencer o tribunal de que era vítima de um linchamento midiático, mas ninguém acreditou. O promotor foi direto. Procedimento padrão. Não envolve racismo, abuso de autoridade e prisão ilegal. Procedimento padrão não inclui humilhação pública. O que aconteceu naquela noite foi um crime, e o réu aqui presente precisa responder por ele. A defesa de Carlos tentou minimizar os danos, mas era inútil. A pressão social era imensa. O tribunal não podia ignorar o que estava acontecendo. Quando chegou a vez de Camila depor, o silêncio tomou conta da sala. Ela se levantou
caminhou até o púlpito e olhou diretamente para Carlos antes de falar. Eu cresci ouvindo que pessoas como eu nunca teriam poder, que nós deveríamos nos acostumar com a injustiça, com o desrespeito. Mas hoje, neste tribunal, eu estou aqui para provar que essa realidade pode ser mudada. Eu não estou aqui apenas por mim. Estou por todas as pessoas que já foram humilhadas e nunca tiveram voz. As palavras dela ecoaram no tribunal. Carlos sentiu o peso da verdade esmagá-lo. Pela primeira vez, não havia saída. O juiz fez uma breve pausa antes de proferir a sentença. O réu Carlos Andrade é considerado culpado pelos crimes de abuso de autoridade, racismo e falsificação de provas. Sua pena será de 6 anos de prisão, além da perda definitiva de sua posição na polícia militar. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele queria gritar, protestar, dizer que tudo era injusto, mas olhando ao redor, percebeu que ninguém mais estava do lado dele. Os policiais, que antes o protegiam, agora evitavam seu olhar. O comandante, que tantas vezes encobriu seus abusos, não estava ali para defendê-lo. Ele estava sozinho. Camila observou a cena sem comemorar, sem sorriso de satisfação. Não se tratava de vingança. Se tratava de justiça. Quando os oficiais colocaram as algemas nos pulsos de Carlos, a ironia foi inevitável. Dessa vez, era ele quem estava sendo levado sob custódia. Do lado de fora do tribunal, uma multidão esperava pela decisão. Quando souberam da sentença, os aplausos ecoaram. Não era apenas sobre um policial corrupto indo para a cadeia. Era sobre um sistema que, pela primeira vez, se viu obrigado a reconhecer um erro e punir um dos seus. Camila saiu do tribunal, com a cabeça erguida, sabendo que aquela vitória não era apenas dela. Era de todos que, um dia, foram silenciados. E Carlos, pela primeira vez na vida, ele não era mais ninguém. A justiça foi feita. Mas e você? O que acha dessa história? Comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Numa esquina tranquila de rua, uma mulher negra, de postura altiva, volta para casa. Seu colar de esmeraldas reluz sob a luz do sol, mas aquela joia bonita acaba chamando a atenção errada. Em instantes, um policial a aborda e a acusa de roubo. Sem perguntas, sem provas, sem interesse na explicação dela. O clique frio das algemas vem em seguida, e ele a leva para a delegacia com uma confiança arrogante. O que ele não sabe é que acabou de cometer o maior erro da sua carreira. Antes de mergulhar nessa história, conta pra gente de onde você está assistindo. Adoramos saber sua opinião. O sol do fim de tarde pintava de dourado as ruas calmas de Pedra Azul, projetando sombras longas entre as fachadas coloridas das lojas e os postes de luz. A cidade, pitoresca e orgulhosa de seu charme de interior, tinha um movimento suave. Sinos de portas tilintavam com a entrada de clientes, adolescentes passavam de bicicleta por canteiros de flores e o cheiro de asfalto quente se misturava ao aroma de churrasquinho vindo da lanchonete do Zé na rua principal. Neste dia aparentemente comum, o ar carregava uma quietude por baixo do movimento, como um instante antes de uma tempestade que você ainda não sabe que está vindo. Nair Oliveira caminhava com uma segurança graciosa, seus saltos batendo na calçada como vírgulas numa frase que ela mesma havia escrito. Alta, confiante, com a pele escura que brilhava sob o sol, vestia uma blusa creme sem mangas, impecável, por dentro de uma calça social bem cortada. Ao redor do pescoço, uma corrente de prata, elegante mas discreta, até que a luz a atingia e revelava uma única pedra de esmeralda, rica e verde como o vidro da floresta. Não era só uma joia, era memória e promessa, um presente de casamento de seu marido, Davi, um homem que a amava de um jeito que desafiava qualquer expectativa que aquela cidade já havia imposto a uma mulher como ela. Ela tinha acabado de sair de uma palestra no Fórum de Tecnologia de Pedra Azul, onde falou sobre ética em inteligência artificial e bancos de dados policiais. Seu crachá ainda estava preso à bolsa. Nair Oliveira, arquiteta de sistemas. Ao virar a esquina para a rua Ellison, seu caminho a levou a passar por uma fileira de viaturas estacionadas em frente à delegacia. Encostado em uma delas estava o policial Bruno Matos, por volta dos 40 e poucos anos, rosto queimado de sol, cabelo curto já mais grisalho que loiro.
Segurava um copo de isopor com café numa mão e exibia aquele tipo de sorriso debochado que faz as pessoas desviarem o olhar ao passar. Bruno estava na corporação há quase 20 anos, não por ser especialmente habilidoso, mas porque sabia como sobreviver em sistemas que recompensavam homens que nunca questionavam a própria autoridade. Para ele, o distintivo não era um símbolo de serviço, era um escudo por trás do qual ele podia usar a suspeita como arma. Seus olhos captaram o brilho do colar de Nair e algo nele estremeceu. Talvez fosse o jeito como ela não diminuiu o passo, talvez fosse o jeito como mantinha a cabeça erguida, ou talvez fosse apenas o fato de ela não parecer se importar que ele era um policial e ela, uma mulher negra andando sozinha com confiança. Ela não se encolheu, não sorriu, não acenou com a cabeça em reconhecimento. Para Bruno, isso não era neutro, era desrespeito. Ei, você aí! Ele latiu, afastando-se da viatura, o cascalho rangendo sob suas botas. Nair parou, a testa levemente franzida, virando-se na direção da voz. Seu pulso acelerou, não por medo, mas por cálculo. Sim, policial, respondeu ela, educada, mas firme, como se testasse o ar em busca de perigo. O tom de Bruno endureceu. Essa corrente no seu pescoço, onde arrumou? A pergunta não era casual, era afiada, carregada de insinuação e pairava no ar como fumaça. Nair piscou, brevemente surpresa. É minha, disse ela simplesmente. Foi um presente do meu marido. Ela podia sentir a mudança agora, o jeito como os olhos dele se estreitaram, como sua postura ficou mais ampla, mais invasiva. Um presente, repetiu Bruno, a voz pingando descrença. Isso aí parece bem caro. Tem certeza que é seu? Sua mão pairava perto do cinto, não na arma, mas perto o suficiente para mandar um recado. A expressão de Nair esfriou. Sim, tenho certeza, disse ela. Há alguma razão para estar me perguntando isso? Ela estava ciente dos transeuntes começando a olhar na direção deles, um lento círculo de desconforto se formando no ar. Bruno cruzou os braços, examinando-a com desprezo aberto. Você bate com a descrição de um boletim. Mulher de pele escura, colar chique, vista saindo de uma boutique 2 ruas abaixo. Parece muita coincidência, não acha? Ele mentiu sem hesitar, e a mentira tinha veneno. Isso é mentira, disse Nair baixinho, a calma em sua voz como uma lâmina. Acabei de sair do fórum municipal. Eu dei uma palestra lá. Ela levantou um pouco o crachá da bolsa. Ele nem olhou. Gente como você sempre tem uma desculpa. Ele zombou. Mais alto agora, como se estivesse atuando, sempre com um discurso pronto. Mas isso aqui não é um tribunal, moça. É a vida real. E aqui fora, suas palavras não valem muito sem prova. A respiração dela ficou presa no peito. Queria gritar, beirar, mas era isso que ele queria. Em vez disso, ela disse, gente como eu? O que isso significa, policial? Sua voz estava calma, mas cada sílaba era afiada. Bruno deu um passo mais perto, o nariz a centímetros do dela. Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Vocês acham que estão acima de serem questionados. Andam por aí como se fossem donos do lugar, ostentando coisas que não ganharam. A mandíbula de Nair travou, seus dedos se fechando em punhos. Eu conquistei cada centímetro de onde estou. E não tenho medo de você. Os lábios de Bruno se curvaram num sorriso desdenhoso. Vai ter. E naquele momento, Nair soube exatamente o que ele faria a seguir. Uma rajada de vento seco levantou poeira a seus pés, enquanto a rua ao redor parecia ficar mais silenciosa, como se a própria pedra azul prendesse a respiração. Nair sentiu o ar mudar. O perigo nem sempre vinha com uma arma. Às vezes vinha vestido de uniforme, envolto em arrogância, cheirando a café velho e poder mal usado. A mão de Bruno moveu-se casualmente em direção ao rádio, e ela sabia que não era para chamar reforços, era para criar uma narrativa. Estou te detendo para interrogatório, disse ele, alto o suficiente para alguns curiosos ouvirem. Recebemos um chamado sobre uma mulher com sua descrição envolvida em um furto. Você vai ter que vir comigo. O pulso de Nair disparou. Você não tem motivo para me deter, disse ela rispidamente, seu tom cortando o ar úmido. Não cometi crime algum e não consinto ser revistada ou presa sem um mandado ou causa provável. Bruno avançou, violando o espaço entre eles. Acha que está num debate de faculdade? Não está. Está na minha rua. E se eu digo que você é suspeita, essa é toda a razão que preciso. Sua voz era cruelmente calma, aprimorada por anos falando por cima de pessoas que não tinham direito à resposta. Nair se recusou a ceder. Não vou a lugar nenhum até falar com alguém que conheça a lei melhor do que você, claramente. Isso foi o estopim. A compostura de Bruno rachou, e em seu lugar veio a fúria. Mãos onde eu possa ver. Agora!
ele berrou, já puxando as algemas do cinto. Eu disse, mãos para cima, senhora. Ela as ergueu lentamente, deliberadamente, os olhos fixos nele, a mandíbula cerrada com indignação contida. Isso é abuso de poder, disse ela. Você está cometendo um erro que vai te seguir pelo resto da sua carreira. Bruno agarrou seu pulso esquerdo bruscamente, torcendo-o para trás das costas, sem qualquer cuidado com a força ou decência. Moça, o único erro aqui é você achar que pode andar por aí agindo como se fosse melhor que o resto de nós. As algemas clicaram, o metal frio mordendo sua pele. Uma pequena multidão começou a se formar. 2 estudantes com celulares erguidos, uma senhora idosa espiando pela janela de uma padaria e um homem negro de meia idade, de uniforme dos Correios, observando com a mandíbula tensa e braços cruzados. Você está se humilhando, Nair sibilou enquanto Bruno a puxava em direção à viatura. E a mim também. Você vai responder por isso, cada palavra, cada segundo. Bruno abriu a porta do passageiro e a empurrou para dentro com força, fazendo seu ombro bater na trava do cinto de segurança. Se acostume com a vista aí de trás, ele desdenhou. Combina com gente como você. Dentro da viatura, a mente de Nair corria. Seu coração batia como tambores de guerra sob as costelas, mas sua expressão permaneceu composta. Ela alcançou lentamente o bolso do casaco, com cuidado para não chamar atenção através dos vidros escuros, e pressionou o botão de chamada de emergência em seu celular. Um toque. Foi o suficiente. A linha conectou silenciosamente, transmitindo cada palavra. A 3 quarteirões dali, o capitão Davi Oliveira estava saindo de uma reunião na prefeitura quando a vibração no celular fez sua pele arrepiar. Uma olhada, um nome e então a voz. A voz de sua esposa, afiada, furiosa, encurralada. E então a voz de Bruno, áspera, presunçosa, chamando-a de arrogante, dizendo que ela se encaixava no tipo. Os nós dos dedos de Davi ficaram brancos ao redor do volante enquanto ele virava na rua Ellison. De volta à delegacia, Bruno entrou no pátio com uma freada dramática e arrancou Nair do banco de trás como se apresentasse mercadoria roubada. Ele a arrastou pelo piso frio da delegacia com toda a pompa de um homem embriagado de poder, passando pela recepção onde o cabo Éder, o membro mais jovem da equipe, olhou para cima com preocupação imediata. Bruno sorriu com desdém. Pegamos uma esperta. Achou que podia me enrolar com papo. Tentou usar aquela atitude de estudada. Éder ergueu uma sobrancelha. Qual é a acusação? Perguntou cauteloso. A voz de Bruno baixou, desdenhosa. Suspeita de furto. Corrente chique, sem nota fiscal, atitude ruim, história típica. Éder hesitou. Ela resistiu? Disse algo ameaçador? Bruno zombou. Ela resistiu abrindo a boca para reclamar, agindo como se fosse mais inteligente que eu. Nem piscou quando eu cheguei perto. Ficou lá parada como se eu fosse inferior. Na cela de espera, Nair sentou-se com as mãos cruzadas no colo, costas retas, expressão indecifrável. Seus pulsos latejavam e uma gota de suor escorria por sua têmpora, mas ela se recusou a demonstrar. Podia ouvir Bruno do lado de fora da cela, se gabando, rebaixando-a como um homem bêbado de seu próprio reflexo. E ela sabia, Davi tinha ouvido tudo. Podia sentir isso como uma tempestade se aproximando no horizonte. Bruno se encostou numa mesa, ainda falando. Essa cidade tem muita gente esquecendo quem manda. Vejo eles andando por aí como se fossem donos do lugar, mas não no meu turno. Não me importa quem ela conhece. Vai aprender o lugar dela, como o resto. Éder se mexeu, desconfortável. Tem certeza que isso tá certo, Bruno? Isso não vai dar problema? Bruno estreitou os olhos. Acha que eu jogaria meu distintivo fora por causa de uma mulherzinha de tecnologia, metida, com um colar e atitude? Por favor, faço isso há mais tempo do que você faz a barba. As portas da delegacia se abriram e Davi entrou. Ele não invadiu, não gritou. Apenas atravessou a sala como se a gravidade se curvasse em sua direção. Olhos como aço, mandíbula tão tensa que poderia quebrar. Bruno nem o viu até que toda a sala ficou em silêncio. Então ele se virou e seu rosto ficou branco. A porta clicou fechando atrás dele e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todo policial na sala havia congelado no meio de uma tarefa, os olhos seguindo o capitão Davi Oliveira como um predador entrando em território estrangeiro. O ar ficou denso de tensão, úmido e elétrico, do tipo que gruda na pele e aperta os pulmões. O uniforme de Davi estava impecável, o distintivo brilhando sob as luzes fluorescentes, mas não era o uniforme que comandava a sala, era sua presença. Ele não precisava gritar, não precisava levantar uma única mão. A autoridade pulsava dele como o calor de um motor. O sorriso debochado de Bruno Matos se desintegrou. Sua boca abriu, mas as palavras ficaram presas em algum lugar atrás dos dentes. Parecia um garoto pego com um fósforo e um palheiro. Capitão, disse ele, a voz tensa, animada demais, tarde demais. Não sabia que o senhor vinha hoje. Davi não piscou.
Não, eu não vinha, disse ele seco e cortante. Mas recebi uma transmissão ao vivo no meu celular. Da mulher que você prendeu sem motivo, minha esposa. A última palavra caiu no chão como um martelo. Todos os olhares se voltaram para Bruno. A mandíbula de Éder caiu. O sargento perto da mesa parou de respirar no meio da inspiração. Bruno empalideceu, sua postura vacilando. Esposa? Gaguejou ele. Espera, eu não sabia o que, policial Matos? Davi avançou lentamente, cada passo medido, deliberado. Sua voz nunca abandonando aquele registro gelado. Não sabia o nome dela? Não se deu ao trabalho de perguntar? Não parou o tempo suficiente para considerar que ela estava voltando para casa de um fórum profissional, usando seu crachá, cuidando da própria vida, até que você decidiu que ela parecia orgulhosa demais para ser inocente? Achei que ela batia com uma descrição, disse Bruno rapidamente, o suor brotando na linha do cabelo. Havia um boletim. Não havia boletim nenhum. Davi explodiu, o gelo rachando pela primeira vez. Eu chequei a central, nenhum furto reportado, nenhuma pessoa desaparecida, nenhuma atividade suspeita na rua Ellison. Você inventou, fabricou uma justificativa para abordá-la com base em quê? No colar que ela usava? Na cor da pele dela? Na recusa dela em se acovardar sob o seu olhar? Seus olhos queimavam agora. Não de raiva, mas de uma decepção amarga e focada. A voz de Bruno falhou. Ela ficou agressiva. Ela reivindicou os direitos dela. Davi retrucou. Isso não é agressividade, é cidadania. A sala estava imóvel. Até o zumbido do ar-condicionado parecia abafado. Nair sentava-se atrás das grades da cela de espera, sua postura régia, cabeça erguida, olhos fixos no marido. Não dissera uma palavra desde que Davi entrou. Não por silêncio, mas por escolha. Este era o momento dele agora, mas tinha começado com ela. E ela não estava apenas assistindo. Estava medindo o homem que Bruno seria depois que tudo isso terminasse. Bruno engoliu em seco, dando um pequeno passo instintivo para trás. Senhor, eu não sabia que ela era sua. Não deveria precisar saber a quem ela pertence para tratá-la com decência. Davi rugiu de repente, e foi a única vez que sua voz se elevou, ecoando pelas paredes como um trovão. Você não é apenas uma desonra para este distintivo. Você é um risco para cada membro da comunidade que já ousou confiar em você. Bruno olhou ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Ninguém encontrou seu olhar. A sala já o havia condenado. Éder finalmente falou baixinho. Capitão, eu não sabia o que estava acontecendo, mas não pareceu certo. O olhar de Davi mudou brevemente para Éder, e algo suavizou. Então lembre-se desse sentimento. Deixe que ele guie suas decisões. Porque da próxima vez, você pode ser a única coisa entre a justiça e uma história que termina com alguém no necrotério em vez de uma cela de espera. Ele se voltou para Bruno, que parecia um homem prestes a ser desfeito. A partir deste momento, você está suspenso, efetivo imediatamente. Distintivo, arma, mesa, tudo entregue. E você será obrigado a participar de 6 meses de reabilitação de viés racial e avaliação psicológica antes mesmo de pensar em pedir reintegração. Os joelhos de Bruno tremeram. Capitão, por favor, eu não quis fazer mal. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Não, disse Davi friamente. Você achou que era intocável. Achou que poder significava dominação, não responsabilidade. Achou que uma mulher negra andando com orgulho era uma ameaça, não uma cidadã. Você não aplicou a lei. Você aplicou seu próprio ódio. A voz de Bruno encolheu. Por favor, não acabe com a minha carreira. Nesse momento, Nair finalmente se levantou. A porta da cela havia sido destrancada durante a comoção, mas ela não se movera até agora. Ela avançou, saltos batendo, ombros erguidos, e encarou o homem que tentara quebrar seu espírito. Falou com clareza e calma, mas suas palavras cortaram mais fundo do que a raiva jamais poderia. Você tentou me tirar a dignidade na frente de estranhos, policial Matos. Tentou me reduzir a um estereótipo. Você falhou, mas eu não quero o fim da sua carreira. Quero que sua consciência desperte. Você não precisa de punição. Precisa entender como é ser humilhado apenas por existir. A expressão de Davi vacilou. Tem certeza? Perguntou ele suavemente a ela. Sim, respondeu ela. Se não dermos a ele a chance de ver o que fez, de ver de verdade, então nada muda. Davi assentiu lentamente, a mandíbula tensa, o peito subindo e descendo com o peso do controle. Voltou-se para Bruno. Você a ouviu. Terá sua chance, mas mais um deslize, e você está fora. Não usará este distintivo. Não carregará este nome. Bruno assentiu, sem palavras, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Ele removeu o distintivo como se estivesse queimando seu peito. Pela primeira vez em anos, parecia um homem despojado não de posto, mas de ilusão. Davi passou o braço gentilmente pelos ombros de Nair enquanto saíam juntos da delegacia. O sol do fim da tarde havia se transformado em ouro novamente, mas agora brilhava como julgamento. Atrás deles, a porta clicou
fechada. À frente deles, um acerto de contas estava apenas começando. A manhã seguinte chegou com uma quietude estranha. O céu de pedra azul estava nublado, como se o próprio sol relutasse em nascer sobre o que fora exposto no dia anterior. As notícias já começavam a se espalhar, sussurradas entre vizinhos, compartilhadas em murmúrios pelos cafés, ondulando pelas redes de fofoca da cidade, com a velocidade e a picada de fogo selvagem. O policial Bruno Matos, antes intocável, antes presunçoso e respeitado por alguns, fora suspenso pelo próprio homem cuja esposa ele havia humilhado. E não qualquer homem, mas o capitão Davi Oliveira, a espinha dorsal da delegacia, o único nome em torno do qual até os mais tortos pisavam levemente. E agora, esse mesmo Bruno estava em frente a um prédio municipal cinzento, a uns 50 quilômetros de Pedra Azul, olhando para uma faixa azul que dizia Centro de Inscrição, Programa de Responsabilização de Vieses. As letras pareciam uma punição em si. Ele entrou, roupas amassadas, rosto pálido, a pele sob os olhos arroxeada de vergonha e insônia. A sala de espera era fria, estéril, forrada com cadeiras de plástico que rangiam quando ele se sentou. A recepcionista não sorriu. Ninguém sorriu. Uma prancheta foi empurrada em suas mãos. Nome, departamento, motivo do encaminhamento. Ele parou nessa linha, caneta pairando. O que deveria escrever? Perfilamento racial, colapso de ego, fui pego? Ele rabiscou. Incidente com membro da comunidade. E devolveu a prancheta sem encontrar os olhos dela. Uma hora depois, foi escoltado para uma sala com 15 cadeiras em círculo, já meio cheia. As paredes estavam nuas, exceto por uma citação emoldurada em letras pretas grossas. Você não pode curar aquilo que se recusa a enfrentar. Era mais alto do que qualquer coisa dita em voz alta. Ele pegou o último assento vazio e olhou ao redor. Uma mulher latina de meia-idade sentou-se à sua direita de braços cruzados. Um homem negro, na casa dos 20 anos, alto, com maxilar e olhos afiados, observava-o como um falcão. Do outro lado, uma mulher branca com um crachá de assistente social olhava para seu bloco de notas, ocasionalmente levantando o olhar, medindo. A líder entrou por último. Doutora Sônia Patel, na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, um olhar que via através de você. Ela não o cumprimentou, não sorriu, simplesmente disse: "Vamos começar." A sessão começou com silêncio. Então, uma mulher falou primeiro. "Meu nome é Sandra. Me atrasei para buscar minha filha porque um policial me parou por causa de uma lanterna traseira que não estava quebrada. Chamaram o conselho tutelar. Minha filha de 6 anos achou que eu a tinha esquecido." Bruno não levantou o olhar, mas ouviu cada palavra. Um jovem acrescentou: "Fui jogado contra a parede aos 13 anos por andar de skate. Disseram à minha mãe que ela deveria manter gente como a nossa fora daquele bairro. Morávamos a 2 quadras dali." As histórias não gritavam, não dramatizavam, simplesmente existiam, e isso foi suficiente para esvaziar algo dentro de Bruno. Doutora Patel virou-se para ele. "Policial Matos, o que o trouxe aqui?" Ele limpou a garganta. "Cometi um erro", disse ele secamente. "Um erro grande." "Que tipo de erro?" "Achei que uma mulher era suspeita." "O que a tornou suspeita?" Ele hesitou. Ela estava usando joias caras. Ela não parecia assustada. Sua voz falhou, a vergonha se enrolando como fumaça em sua garganta. "Ela parecia orgulhosa." Doutora Patel se inclinou. "E isso te deixou com raiva?" "Sim", disse Bruno baixinho. "Acho que sim. Quer dizer, não sei." "Sim, você sabe", disse ela gentilmente. "Comece por aí." Ele olhou para os outros. Nenhum deles parecia surpreso, apenas cansados. Cansados de ouvir variações de sua história, cansados de vivê-la, mas eles estavam ouvindo. Naquela noite, em seu quarto de hotel barato, Bruno sentou-se com um bloco de notas e uma caneta e começou a escrever. Não para a doutora Patel, não para o capitão, mas para o homem que prendeu Nair Oliveira. A tinta sangrava na página como confissão. Ele escreveu sobre o calor em suas veias quando a viu passar. Escreveu sobre como queria puni-la por não se encolher, por ousar se sentir segura. Escreveu sobre as mentiras que contou para se sentir justificado, sobre a satisfação doentia quando as algemas clicaram, e escreveu sobre o silêncio nos olhos dela, a dignidade que ela nunca entregou, e como isso expôs o covarde nele. Ao final, estava tremendo. Ele leu em voz alta na sessão seguinte. Ninguém aplaudiu. Ninguém o absolveu. Mas doutora Patel assentiu uma vez. "Esse é o começo da responsabilização", disse ela. "Não da redenção. Ainda não. Mas o começo." O programa continuou, semana após semana. Bruno enfrentou seus próprios preconceitos como fantasmas que não o deixavam mais dormir. Desempacotou as falas raivosas de seu pai sobre manter a ordem, as piadas de seu instrutor de treinamento sobre bandidos, seu próprio silêncio toda vez que ouvia a palavra "eles" usada como arma. Ele não se defendia mais, ouvia, e lentamente algo mudou. Numa
tarde, Bruno estava ao lado de uma mesa dobrável em frente à escola secundária de Pedra Azul, distribuindo panfletos intitulados O que fazer ao ser abordado pela polícia. Ele não estava de uniforme. Vestia uma camisa azul simples e um crachá. Bruno, elo comunitário. Alguns pais passaram sem olhar. Alguns sussurraram. Uma mãe pegou um panfleto, olhou-o nos olhos e disse: "Você sequer se lembra das pessoas que assustou?" Bruno não vacilou. "Lembro agora", disse ele baixinho. "É por isso que estou aqui, observando-a ir embora, percebendo tarde demais quem realmente tinha liberdade." E pela primeira vez em anos, ele chorou sem se esconder. Era fim de outono quando Bruno Matos retornou à delegacia de Pedra Azul. O céu trocara seu azul de verão por um cinza baixo, e as árvores ao longo da rua Ellison começavam a soltar folhas douradas e cor de ferrugem, como se a própria cidade estivesse de luto, ou em transição. Ele não sabia dizer qual. O prédio não havia mudado. Mesma tinta lascada nos degraus da frente, mesmas dobradiças de porta rangentes, mesmo murmúrio baixo de policiais trocando histórias. Mas ele havia mudado. E sabia que o peso de atravessar aquelas portas não era apenas sobre um emprego. Era sobre se ele merecia usar o distintivo novamente. Se algum dia realmente mereceu. Entrou em silêncio, as mãos ao lado do corpo, não mais cerradas em certeza. Seu uniforme estava arrumado, mas ele não andava como um homem tentando provar algo. Andava como alguém que perdeu mais do que pensava ser possível e tinha que reconquistar até a menor coisa de volta, centímetro por centímetro. O capitão Davi Oliveira estava esperando perto da recepção principal, braços cruzados, rosto indecifrável. O zumbido na sala diminuiu, como se o som soubesse quando precisava ceder. Bruno avançou até que apenas alguns metros os separassem. Por um momento, ninguém disse uma palavra. Então Davi falou, baixo e agudo: "Você pediu para voltar." "Por quê?" Bruno não desviou o olhar. "Porque eu mudei", disse ele. "Não só por causa da suspensão, ou do programa, ou da carta, mas porque finalmente entendo o dano que causei. Não só a Nair, não só a você, mas a este distintivo, a este lugar. Eu era um covarde que se escondia atrás de procedimentos. E agora estou pedindo, não exigindo, uma chance de fazer certo." Davi o estudou com olhos treinados para mentiras e encenações. E o que viu não foi culpa, foi algo mais pesado, remorso, gravado nas linhas do rosto de Bruno como o tempo em pedra antiga. "Você está em período probatório", disse Davi. 6 meses, sem trabalho de rua, apenas como elo comunitário. "Você participará de todo o treinamento anti-preconceito que este departamento oferecer. Você será mentor de novos recrutas e fará isso sem falar de si mesmo. Vai ouvir, aprender. E se eu ouvir um sussurro de que você regrediu, você está fora." Bruno assentiu lentamente. "Entendido. E isto não é um arco de redenção, policial Matos", Davi acrescentou, a última palavra carregada de aviso. "É restituição. Por cada pessoa que não pôde sair de uma cela de espera. Por cada história que nunca teve um segundo capítulo." "Sim, senhor." Nos meses que se seguiram, Bruno fez o que lhe foi dito. Sentou-se em círculos com recrutas de rosto fresco e lhes contou como não ser ele. Voluntariou-se para visitas escolares, onde as crianças o olhavam com desconfiança, até que ele contava a história que não esperavam, aquela em que ele era o vilão. E lentamente, a desconfiança se transformou em perguntas, e as perguntas em conversas. Ficou do lado de fora de fóruns comunitários e ouviu, realmente ouviu, pessoas que tinham todos os motivos para odiar o uniforme que ele usava, e nunca se defendeu. Apenas dizia, "Sinto muito. O que posso fazer para ajudar a melhorar?" E ele falava sério. Mas o verdadeiro teste veio numa noite de primavera, quando um jantar formal da delegacia foi realizado para celebrar iniciativas de reforma comunitária. Davi e Nair chegaram juntos, ambos elegantes à sua maneira. Ele de terno escuro, ela num vestido verde jade que brilhava sob as luzes, o mesmo tom da pedra que Bruno uma vez confundiu com roubada. Eram a tempestade silenciosa no centro da sala, admirados, respeitados, intocáveis. Bruno pairava perto das bordas, inseguro se sua presença era bem-vinda. Não tinha o direito de presumir. Então ficou para trás, até que Davi cruzou seu olhar do outro lado da sala e deu o menor aceno de cabeça. E então, Nair se virou. Ela caminhou em direção a ele, lenta, deliberadamente, cada passo irradiando o tipo de compostura que poderia derrubar nações. Quando parou na frente dele, a sala caiu num silêncio que parecia respiração suspensa. "Tenho ouvido coisas", disse ela, uniformemente. "Coisas boas. Tenho tentado", disse Bruno, a voz mais baixa do que nunca estivera na presença dela. Ela assentiu. "Tentar não é um destino, mas é um começo. Não espero perdão, e não o estou oferecendo como um prêmio", respondeu ela. "Mas acredito que as pessoas podem mudar. Acredito que devem, se algo vai ser diferente para aqueles que vêm depois de nós." Houve uma longa pausa, e então ela disse algo
que viveria com ele por mais tempo do que qualquer repreensão ou manchete. Você tirou algo de mim naquele dia, policial Matos. Mas o que você fez desde então, isso não devolve aquilo. Constrói outra coisa. E se você continuar construindo, talvez um dia alguém que se pareça comigo veja alguém como você e não precise se perguntar se está em perigo. Bruno engoliu em seco. Vou continuar construindo. Naquela noite, quando Davi subiu ao pódio, olhou para uma multidão de autoridades municipais, líderes comunitários, policiais e cidadãos. Mas por um momento, seus olhos pousaram em Bruno. Depois mudaram para Nair. Há poder num distintivo, disse Davi, mas há mais poder na responsabilização. Não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas somos responsáveis por eles. E às vezes, a justiça não vem da punição, vem da transformação. A sala explodiu em aplausos, mas Bruno não sorriu. Ficou parado, mãos cruzadas na frente, humilde, esvaziado, reconstruído. Anos depois, quando uma placa foi colocada na parede da delegacia de Pedra Azul dizendo "Em honra às vozes que exigiram o melhor", Bruno passava por ela todos os dias. Ele nunca esqueceu quem costumava ser, mas não precisava, porque o homem que ele era agora nunca o deixaria se tornar aquilo novamente. E toda manhã, ao passar pela placa perto da recepção, "Em honra às vozes que exigiram o melhor", ele não olhava para os nomes, olhava para o espaço abaixo deles, um espaço ainda esperando para ser preenchido. Junte-se a nós para compartilhar histórias significativas curtindo e se inscrevendo no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para começar seu dia com lições profundas e empatia sincera.